Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Last Radio Call, a última chamada de rádio, combina dois subgêneros do terror. Found footage film, aqueles filmes que são imagens de câmera, né, recuperadas depois de um acidente, depois que um grupo de pessoas morre, tipo Bruxa de Blair e tal, e mockumentary. Mockumentary são aqueles filmes que replicam, que reproduzem documentários. Aí tá fundido, com efeitos mais ou menos interessantes, tem uns pedaços que são legais. Esse filme gira muito em torno de um hospital psiquiátrico, então ele tem algumas vibes de um filme found footage que eu gosto muito, de 2011, 12, que originalmente se chama Grave Encounters. Eu acho que em português chama Fenômenos Paranormais, uma coisa assim. Esse filme é muito superior ao que eu vou comentar agora. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Ele tem alguns momentos legais, só que eu acho que eles quiseram colocar muita coisa na mitologia e não explicaram nada direito, então tem pontas soltas. A decisão de misturar os subgêneros acabou resultando numa coisa muito, mas muito pouco crível, mas vamos tentar explicar por quê. É assim, começa com uns 5 minutos bem legais mesmo, que são dois policiais que foram chamados a um hospital abandonado. Depois a gente vai descobrir que esse hospital era infame, né, devido ao enorme número de pessoas que morreram lá, eram pessoas viciadas em álcool, drogas e tal. Esses dois policiais estão lá e desaparecem. Então, 5 minutos são legais. Aí corta para a esposa do policial, da qual a gente nunca vai saber praticamente nada sobre ela. Ela, praticamente ninguém da chefatura de polícia, ninguém disse nada para ela. Ela se chama Sarah. Então aí ela decide fazer um documentário para descobrir por que o marido dela foi... como que ele desapareceu. E ela contrata uma equipe de documentaristas que a gente nunca vê. São as pessoas que ficam filmando. Então o filme ele intercala imagens que vão sendo convenientemente achadas, sabe assim? Tipo, uma semana depois descobrimos tal imagem de arquivo, aí a fulana mandou tal coisa, eu falei, nossa, que história toda encadeadinha, assim. Só que assim, como essa é uma equipe de documentaristas, pelo menos um cameraman, né, fazendo uma parte da história, eu ficava pensando assim, tá, eu entendo a motivação da Sarah de se colocar em perigo enorme depois que ela descobre que é alguma coisa sobrenatural. Só que alguém, um documentarista, vai se deixar colocar numa situação de perigo assim, né? Então aí começam a empilhar problemas. Os filmes de found footage, geralmente a gente vê, tem uma hora em que existe um desespero naquelas pessoas, né? Nesse aí a gente nunca vê isso. Cortado, sabe assim? Aí Sarah ficou meia hora sem falar com a gente, ou a gente ficou meia hora sem conseguir tirar nada da Sarah porque ela estava perturbada. Só que eu não vejo isso. Eu vejo a Sarah sempre mais ou menos composta. Aí tem um momento em que é adicionado um pouco de folclore indígena, como se toda cidade tivesse sob um, sei lá, cemitério indígena. Não é isso, mas e aí tem também uma bruxa indígena. E aí eles fazem, primeiro que esse folclore da cidade nunca esmiuçado, e depois, porque eles fazem, até perdoa isso aí, mas fica estranho, é uma lenda indígena, só que essas coisas acontecem mais entre 3 e 4 da manhã, que é aquela hora das bruxas, hora do demônio, né, na magia negra, no sobrenatural. Meia-noite e 3 da manhã tem simbologias muito fortes, de acontecer coisas sobrenaturais. Esse da 3 da manhã é uma hora importante, 3h15, porque supostamente Jesus Cristo morreu às 3h15 da tarde. Então, o período entre 3 e 4 da manhã, que seria o inverso, né, do período da morte de Cristo, é a hora do demo, das bruxas. Mas isso é mitologia cristã, eu não acredito que entidades sobrenaturais indígenas fossem guiar o seu relógio por identidades que na verdade foram responsáveis por sua destruição, né? Enfim, ele tem muitos problemas, muitos questionamentos, e ele tem alguns momentos genuinamente assim legais de found footage,
só que ele não é muito bom. Então, se você já tem antipatia por found footage, mantenha distância. Se você é colecionista, né, gosta de found footage, é uma boa adição, ou uma adição mediana, mas tem várias arestas que podiam ser aparadas. Eu ainda prefiro, em termos de filme de hospital, o Grave Encounters, o primeiro, né, que eu acho excelente. Esse aí você vê algumas coisas bem Grave Encounters, não só porque passa no hospital, mas tem uma hora lá que faltam 5 minutos para alguma coisa. Acontecem coisas e daí ela fala, nossa, mas ainda são 5 minutos? O tempo não passava também em Grave Encounters. Enfim, fica com Fenômenos Paranormais, ou Grave Encounters, que é bem melhor do que esse Last Radio Call. Tchau!